Bom, nesse vídeo quero falar aqui sobre o Michael, nome que eu tinha indicado também aqui para o Cruzeiro, né, como alternativa, e agora, de acordo com o jornalista, tem sim sido procurado de forma oficial pelo Cruzeiro, até porque ele está no último ano de contrato, né, vai se encerrar em junho de 2025, então passa a ser uma alternativa mais do que real, e eu vou comentar aqui com vocês sobre essa possibilidade. Além disso, quero falar também sobre duas informações importantes. Primeiro, sobre o Mina, que está em reta final de contrato, e tivemos também novidades em relação a negociações dele com o Cruzeiro, e do próprio Dineno, que vai ficar fora aí por mais um período na temporada, e quero falar também sobre essa sua recuperação. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Muito obrigado aí por termos passado aqui de 43 mil inscritos. Valeu demais aí todos que se inscreveram, deixaram seu like. Esse último mês aqui de maio crescemos mais de 600 inscritos, né? Então valeu demais aí a todo mundo que tem acompanhado. E se você quer aparecer aqui no próximo vídeo também, deixa aqui embaixo o seu nome e a sua cidade, que eu vou mandar um salve aqui para vocês. Sempre tenho mandado aqui um abraço. Inclusive no vídeo de hoje vai aqui duas pessoas que comentaram no último vídeo, Primeiro é para o Diógenes Paiva, sempre aqui nos vídeos, muito obrigado, um abraço para você. E o segundo aqui é para o Carlos Antônio, que comentou na última publicação, e para o Biraci Araújo, que também está sempre aqui, valeu demais. Quer aparecer aqui no próximo, já deixa o seu nome, a sua cidade e bora aqui pro conteúdo. Bom, quero começar falando sobre o Dineno, vou deixar essa informação aqui que temos, valeu demais ao portal Blog da Raposa, e o Samuel Vanão está aqui, Juan Dineno vai precisar passar por um procedimento cirúrgico. O argentino vinha fazendo um tratamento conservador e por causa de um edema, mas reclamou também de um incômodo, né, no pubis, e a situação preocupa o departamento médico. Tanto que a solução encontrada será uma cirurgia, e é o diagnóstico encontrado para tentar solucionar essa dor, né, que vem atrapalhando o jogador. O atacante deve mesmo ter que passar por uma cirurgia, e isso deve ser confirmado e oficializado pelo Cruzeiro nos próximos dias, né? Então assim, o Dineno, que já vinha desfalcando o Cruzeiro por algumas rodadas, se não estiver enganado tem mais de um mês e meio que ele não entra em campo, vou até verificar isso aqui para vocês, e assim, não temos um prazo ainda de definição de quando que ele vai voltar aos gramados. E tudo bem, né, o Cruzeiro vai ao mercado, deve certamente buscar um novo centroavante, mesmo se o Juan Dineno estivesse jogando, mas perde muito, porque ele chegaria, um outro centroavante, por exemplo, para disputar essa posição. Eu ainda gosto muito, acho que ele seria o meu titular nesse momento. Só que aí você não tendo ele, por exemplo, uma temporada inteira fora, pensa tanto que isso seria ruim, né? Espero que isso realmente não aconteça. O último jogo dele foi no dia 11 de abril, então já tem mais de um mês, foi naquele empate 1-1 contra o Alianza, né? Infelizmente, empate em 3-3, melhor dizendo, naquele último jogo que ele jogou, lá no dia 11, uma pena. 14 jogos no ano, 5 gols marcados, ainda marcou gols, né? Foi no Campeonato Mineiro, marcou ainda, o último foi naquele empate em 2-2 contra o Atlético no dia 30 de março, depois jogou a volta, né, no dia 7 de abril, e esse jogo contra o Alianza no dia 11. Então, já vinha sendo criticado bastante pela torcida, teve essa lesão, espero aí que possa voltar o mais rápido possível. Num cenário, quando fala de cirurgia, é muito difícil você pensar em menos de 2 meses ele voltar aos campos, né? Tipo, muito otimista, 2 meses. Vamos esperar para ver se vamos ter alguma novidade em relação a isso. Tem sido de costume, né, os times não divulgarem em relação ao departamento médico, tipo, vai ficar 3 meses fora, 4, muito raro, então vamos aguardar, mas eu acho que o Dineno voltar agora nos próximos um mês, 2 ou até semanas, como vinha se falando, como vai ter a cirurgia, eu acho muito difícil. Uma pena, uma notícia muito ruim, até porque eu acho que todo mundo, né, vem gostando do Dineno, teria um potencial interessante para a Série A, onde ele nem chegou a jogar, né? Enfim, deixa aqui a sua opinião embaixo nos comentários. Bom, quero falar agora com vocês sobre o Mina, jogador então que até se despediu lá do Cagliari do futebol italiano e vai estar à disposição no mercado, e o Cruzeiro é um grande interessado. Valeu demais aqui a informação lá do Stefano e portal também Deus Me Livre. Muito obrigado também ao portal Blog da Raposa que trouxe essas informações. Tá aqui, As negociações entre Cruzeiro e o staff de Mina já ocorreram há algumas semanas e se intensificaram nos últimos dias. Essa informação que nem é nova, tá, gente? Foi na última quinta-feira, então já tem um tempo aí, dia 24 de maio, então já tem um tempo que tem surgido essa informação, e sempre isso, né, dia 22, 23, 24, sempre falando que as conversas já estão avançadas e tem se intensificado, né, nas últimas horas. Pode ser que ele seja anunciado pelo Cruzeiro ou confirmado muito em breve? Pode ser, é óbvio que quando se trata, né, de uma especulação como essa, que não tem chegado, por exemplo, tão rápido, né, já tem algumas semanas de conversa e tudo mais, é óbvio que quando até já tem a especulação, muita gente já sabendo, pode ser ruim para o Cruzeiro, porque, né, aí o São Paulo descobre que o Mina está livre no mercado, né, tipo, todo mundo já sabe, mas acaba que gera uma pressão, tem se falado em valores, em tudo mais, e aí acaba que abre muita competitividade. Mas eu acho que pode ser sim uma opção muito interessante para o Cruzeiro nessa temporada. Defensor que se despediu do Cagliari, onde, engraçado, né, ele chega para a Fiorentina, fez 7 partidas
e aí depois, né, se seguiu por Cagliari de empréstimo, e aí foi bem também, né, pelo Cagliari foi a melhor temporada dele, eu diria nesses últimos 4 meses, 3 meses, do que nos últimos 4 anos dele, porque ele conseguiu jogar, foram 13 partidas, 2 gols, ainda ajudou o time a se manter na primeira divisão do futebol italiano. O engraçado também é que até o próprio Alexandre Matos curtiu 2 postagens dele se despedindo do Cagliari, uma no último final de semana e outra no final de semana passado, né? Então muita gente tem se falado nisso. E deixa aqui a sua opinião embaixo nos comentários. Gosta do Mina? Acho que compensaria, né? Um salário certamente na faixa de R$1 milhão por mês para trazer o zagueiro, que se ele jogar metade do que ele vinha jogando no Palmeiras, naquela época de seleção colombiana, até no início dele pelo Everton, certamente vai melhorar muito, mais muito, a zaga do Cruzeiro. Antes de dar uma sequência aqui no vídeo, tem um recado também para vocês da Betfair, que eu quero mostrar aqui várias das cotações e dos jogos na Sul-Americana do Cruzeiro nessa última rodada, né? Jogo importantíssimo do Cruzeiro em casa contra a equipe do Universitário, com uma cotação bem interessante, 1,44 a cada real apostado. Então vamos aqui, esse jogo aqui no dia 30, último dia do mês, vitória do Cruzeiro pagando 1,44, vamos colocar aqui R$100, por exemplo, caso o Cruzeiro vença, voltaria R$44. Lembrando que na Betfair, a partir de R$65, você tem 100% de bônus no seu primeiro depósito. Então, se você depositou 65, já vai ter 130 para começar. Então, vamos supor, né? Se depositei 65, já dobrou o meu valor, virou 130 e aposta nessa vitória do Cruzeiro. Caso vencer, voltaria então R$187. Para você começar, o link da Betfair vai estar aqui embaixo na descrição. Lembrando que não tem só esse jogo, né? Mas do Cruzeiro aí, da final, por exemplo, da Champions League entre Real Madrid e Borussia Dortmund, aqui por exemplo, Elite da Europa nessa reta final com vários jogos, né? Aqui Real Madrid e Borussia Dortmund, vitória do Real Madrid 1,55, você pode inclusive apostar nos dois, né? Que o Real Madrid e o Cruzeiro vão vencer, cotação de 2,23, bem legal, hein? Você depositou 65, você vai ter 130 para começar, tá aqui R$290 caso as equipes vençam, então para você começar, o link da Betfair tá aqui embaixo na descrição. E para terminar aqui com vocês, eu quero falar sobre o Michael, eu vou deixar aqui essas duas informações que temos da procura, né, do Cruzeiro por parte do jogador. Valeu demais aí o portal Douglas Kiss, que trouxe essa informação aqui também recentemente. Muito obrigado aí, Douglas, um abraço para você. E também pelo portal aí o Somos Loucos, que trouxe essa informação de que o Cruzeiro, né, sondou o atacante Michael, disposto a negociar com o atleta também. Vale lembrar aqui que o Flamengo também estaria de olho no jogador. O Matheus Pereira jogou junto com o Michael, principalmente no melhor momento do Matheus Pereira quando ele chega no Al Hilal, e pode ser um fator que possa contribuir, né, por exemplo, para essa contratação. Gosto muito, já falei aqui em um vídeo, eu gravei acho que foi na quarta-feira, mas só saiu na sexta. Mas assim, eu já vinha falando que era uma opção interessante, a torcida também já vinha se especulando isso. Até fiz um post lá nas minhas redes sociais falando sobre isso, né, se a torcida aceitaria ou não o jogador. Teve até uma repercussão bem grande, com mais de 3 mil curtidas lá no Instagram, avaliado na casa de 35 a 40 milhões. Mas tem um porém, né, aí. Primeiro que ele foi comprado por um valor próximo disso, e o segundo é que ele tem contrato só por mais uma temporada com o Al Hilal, ou seja, o contrato dele vai até junho de 2025. É claro, né, o Al Hilal poder contar com o Michael, que vem sendo titular, mas igual eu falei no último vídeo, assim no momento que o Neymar se recuperar, o Michael vira um reserva imediato. Mas às vezes assim, né, pro Al Hilal manter o jogador por mais um ano e perder só 40 milhões não é nada, né? Como se fosse o Cruzeiro deixar de ganhar 2 milhões e abrir mão, por exemplo, do Barreal, que tem sido titular, mas não é o principal jogador, porém muito importante. Tem sido essa basicamente a temporada do Michael. Mas como o Cruzeiro já negociou com o Matheus Pereira, com o Al Hilal, as partes têm uma boa relação, né? Então acho que pode sim ser uma alternativa de se pensar, e eu gostaria muito, cara. Acho que seria, até difícil de acreditar. Tem hora que agora estamos falando de especulação de Michael, de Vieto, de Mina, de Thiago Mendes, Matheus Nunes, John, tipo assim, é um nível muito acima, né, do Cruzeiro, e o Michael, do que o Cruzeiro vinha contratando nos últimos anos, e até do atual elenco, né, do Cruzeiro não tem nem comparação. Acho que o Michael, se chegasse, seria a maior contratação do Cruzeiro nos últimos anos. Eu diria que até superando o Matheus Pereira, porque a fase do Michael é muito mais interessante, né, mas eu gosto muito dos dois. Acho que seria uma dupla para o Cruzeiro realmente olhar para a parte de cima da tabela, né? Não é o melhor time do Brasil, não vai ser, mas que dá para competir muito bem, com toda a certeza do mundo. Vale lembrar então, né, que nessa temporada, vou deixar os números dele aqui para vocês, foi muito mais titular do que reserva, 51 jogos, 11 gols e 10 assistências. Na temporada anterior, ele foi mais reserva do que nesse ano, né? Esse ano ele assumiu um protagonismo muito grande, 36 jogos, 8 gols e 8 passes. Foi comprado pelo Flamengo por 35 milhões junto ao Goiás, 32, 33, e aí foi revendido por 40. Eu achei até um valor baixo na época, porque o Flamengo, a primeira temporada dele foi ruim, e a segunda muito bem, né, com o Renato Gaúcho como técnico, durante uma parte da temporada. 2021, então, 62 jogos, 19 gols e 10 assistências, quando foi vendido para o Al Hilal.
muito bom jogador se as partes se acertarem, né? Por exemplo, o Michael tiver muito interesse em voltar para o Brasil e vier para o Cruzeiro, por exemplo, tem muito interesse disso. E aí depois o Cruzeiro tem muito interesse em oferecer uma compensação financeira e o próprio Al Hilal também em negociar com o Cruzeiro, né? Acho que aí poderia chegar a um bom acordo. A questão principal é igual essa que eu falei para vocês. O Al Hilal vai ter interesse de se desfazer de um jogador que foi importante nesse ano, não poderia oferecer mais um ano de contrato e aumentar muito as cifras. Um salário do Michael hoje não deve ganhar menos de 1,5 milhão livre de impostos na Arábia, e o Cruzeiro pagaria talvez isso e teria os impostos. Então não é uma situação fácil, mas gostaria muito, cara. Só de ter sido procurado, eu acho que já agrega bastante, né? O que o Cruzeiro tem de expectativa no mercado e até iludir um pouco nós. Enfim, deixa a sua opinião aqui embaixo. Vou deixar aqui o link também da Betfair para você apostar nesse próximo jogo, né? Contra a Universidade na Sul-Americana. Jogo importantíssimo, ótima cotação na Betfair. O link tá aqui embaixo e nos vemos aí numa próxima. Valeu!